Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou Kátia Félix, fundadora do Instituto Aprender. É uma honra recebê-los aqui nessa noite e hoje nós iremos falar de um tema muito importante e que está em alta, é o assunto do momento, que é a questão de mudança do cenário profissional, educacional, econômico, que acaba afetando de alguma maneira todas as classes sociais. E nesse tema nós iremos falar a respeito do mundo VUCA e do mundo BANI. Talvez você esteja se perguntando o que será isso. Mas se você, quando a especialista Flávia Mieiro começar a falar sobre o assunto, você vai perceber e se identificar que realmente é o que nós estamos vivenciando hoje. Então, um tema muito importante e é bom que todos participem, ouçam com atenção, porque eu tenho certeza que irá agregar bastante para as suas decisões profissionais e suas decisões educacionais. O mundo mudou. Com a chegada da pandemia, houve uma mudança no mundo corporativo, no mundo educacional, na economia, em todas as instâncias houveram mudanças. Mas para falar sobre isso, nada melhor do que um especialista. Então eu irei convidar agora para participar do nosso bate-papo, Flávia Mieiro, que ela é administradora, especialista em gente e gestão, né? Fez um MBA em gestão de recursos humanos e está escrevendo um artigo sobre esse assunto. Então, vou convidar ela agora para participar junto com a gente. Olá, pessoal, meu Deus, eu já tô muito nervosa, já escutei que eu sou especialista, eu fico muito nervosa, fico vaidosa com essas coisas também, porque eu fico vaidosa. Obrigada, Flávia, por ter aceitado o nosso convite do Instituto Aprender, está fazendo parte desse bate-papo. Nós estamos, na semana ainda, ontem foi o Dia Internacional da Mulher, mas nós estamos ainda essa semana em comemoração, né? E nada mais justo do que convidar mulheres poderosas, mulheres que estudam, que têm conhecimento para compartilhar com a gente. Então, eu te agradeço, é uma honra tê-la aqui fazendo essa live junto com a gente. Eu que agradeço pela confiança, como sempre, né? Porque a gente é parceira de live, de vida, de conteúdo, de tudo. Muito obrigada. Olha, então, antes de nós começarmos a conversar sobre o mundo BANI, sobre o mundo VUCA, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento. Então vamos lá, eu sou a Flávia Mieiro, quem quiser me seguir no Instagram e no LinkedIn, fique à vontade. Eu sou administradora, formada pela Simonsen e profissional de RH agora, terminei de cursar o MBA pela PUC-Rio, em gestão de RH. Eu até esqueci o que eu ia falar. Meu Deus do céu, sou muito despreparada. Eu sou criadora de conteúdo voltado para administração e todos esses temas que eu amo. Quem me conhece sabe que eu gosto de estudar sobre tudo, gosto de entender sobre tudo. Amo essa jornada de autoconhecimento que o mundo BANI proporciona pra gente. Gosto muito dos negócios, do empreendedorismo, de escutar a história das pessoas, estratégias, criar ideias. Quem me conhece sabe que eu gosto muito disso. Tá no meio das pessoas, acho que foi por isso que eu entrei em RH. E é isso. Uhum. Muito bom. Quando eu coloquei nessa temática do mundo VUCA e do mundo BANI, não é um assunto muito assim difundido. As pessoas vivenciam essas situações, mas elas não sabem, não conhecem essa nomenclatura, né? E é um conhecimento que é válido não só para o administrador,
mas também para o professor, porque essas práticas, elas também se refletem no meio educacional. Então, eu tive a oportunidade, nós conversamos muito sobre essa temática, e eu tive a oportunidade de fazer uma palestra sobre competências socioemocionais numa escola, e esse tema não era conhecido pelos professores. Então, é um tema, é um assunto que vale para todos, né? Porque nós estamos inseridos neste mundo que está em transformação constante. Então, gostaria que você esclarecesse para nós o que é o mundo VUCA, depois você explica o que é Bunny, para as pessoas entenderem do que se trata, o que é isso. É importante a gente contextualizar, né? O VUCA eu conheci na faculdade, fui ter mais contato com ele na pós-graduação, quando a gente aprendeu sobre todas as mudanças, né, que o mundo já vinha passando. Então, VUCA nada mais é, né, do que um acrônimo com iniciais de letras, né? Acrônimos são... você junta várias iniciais de algumas palavras que você quer reproduzir, né? Que você quer fazer com que as pessoas entendam. Então, o FRJ é um acrônimo e outras siglas como essa são acrônimos. Então, é uma palavra que provém do inglês, como a maioria das tendências. Ela é formada pelas letras iniciais das palavras volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? Ele foi criado na década de 80, na época que o mundo ainda estava saindo desse pós-guerra, ou seja, final da Guerra Fria, o mundo estava começando a entender o que é ser globalizado, queda do Muro de Berlim. Então, era uma forma do exército, né, das escolas militares, traçarem estratégias para entender um pouco melhor como eles poderiam se preparar para todas essas mudanças que o mundo estava enfrentando e traçar essas estratégias que fariam eles se preparar melhor para essa jornada que ainda era tão desconhecida, né? No mundo dos negócios, ele se fez mais forte em 2010, quando a leitura do mundo era: o mundo muda em velocidade muito alta, o teu destino é incerto e te proporciona muitas respostas para uma única questão. Então, o que você faz? Então, o VUCA, ou VICA, como é aqui no Brasil, ele é feito para te guiar, né? Ele foi feito para te guiar e fazer você compreender um pouco melhor como você poderia se preparar para isso. E como as escolas militares também têm muitas teorias dentro da administração, na verdade, a administração pegou muitas coisas que a burocracia, dentre outras várias coisas que já estavam no exército, disciplina, organização, e trouxe para o mundo corporativo, que é muito parecido com um ambiente de guerra, né? Que é muito desafiador, é muito competitivo e também é muito agressivo. Aí eu vou explicar um pouquinho sobre o que significa cada letra, né? Qual é o contexto de volátil, qual é o contexto de incerto, qual é o contexto de complexo e qual é o contexto de ambíguo, para fazer as pessoas entenderem um pouquinho mais. O volátil, ele trata de toda a velocidade que as coisas acontecem e dos seus impactos também, porque as coisas mudam muito rápido, os impactos vêm com elas, às vezes, sem a gente estar preparado. E, ao mesmo tempo, que as coisas vêm, elas vão, então tudo passa. A tecnologia, ela vem, é super atual, e depois ela passa, ela já não é mais. Afinal, todo mundo queria ter um V3, né? E agora, quem tem V3 não resolve nada. O ano de 2020 também foi um exemplo dessa volatilidade, né? Se você não se questionou sobre nada, se você não quebrou ou começou um novo paradigma, você viveu errado, né? 2020. Porque quem não se questionou nesse ano? Quem não percebeu as mudanças que aconteceram nele, né? E as coisas são muito mutáveis e são muito inconstantes. O que era de um jeito antes não é do mesmo jeito hoje. E inclusive as relações, porque quando o Bauman falou lá em 92 sobre a modernidade líquida, ele falou muito também sobre as relações, né? Você vê a Anitta. A Anitta é cancelada todos os dias, mas lota show, vende milhões de ingressos, as lives dela são super assistidas, então acho que ela tem até uma parceria com a Ambev num conteúdo. Então, assim, como uma pessoa que é cancelada todos os dias consegue ter um volume tão grande de shows? É porque as nossas relações são muito líquidas. E junto dela vem com a velocidade que as coisas acontecem. Diante da velocidade chegam as incertezas, porque
diante das grandes mudanças. Nós somos tomados por muitas incertezas, surgem muitas perguntas na nossa cabeça, porque é o seguinte, se tudo muda o tempo todo, como é que você se prepara, né? Se uma coisa que você leu hoje, como é que daqui a pouco não vai ser a mesma coisa? Então, é o maior paradoxo da modernidade isso, porque se você tem acesso a 1 milhão de informações com um clique pela internet, como é que você não tem certeza de uma resposta? E isso tudo provém da complexidade, né? Porque para uma ação você tem 1 milhão de soluções. As situações, elas são interdependentes. Então, quando você toma uma decisão, você escolhe milhões de outras. Antigamente, você não se preocupava tanto ou você não tinha tanto acesso que você, ao comprar, por exemplo, uma caixa de morango que você paga aqui no calçadão de Bangu a R$ 5, às vezes você está financiando e fortalecendo o mercado de agrotóxico, que é uma coisa que te faz mal, ou até fazendo com que fortaleça a questão de mão de obra completamente desvalorizada, que é o que acontece. Então, você não imagina que uma caixa de morango te faz cadenciar e virar uma cascata de outras de 1000 escolhas. Aí vem aquela frase que falava quando eu era pequena, que eu não suportava ouvir, que a cada escolha há uma renúncia. Porque quando a gente escolhe uma coisa, e ao mesmo tempo, quando a gente escolhe uma coisa, a gente escolhe muitas outras. Então, hoje maior, eu consigo compreender a complexidade dessa frase. Porque quando a gente é criança, a gente não quer perder nada, né? E escolher é sinônimo de perda. Ou também sinônimo de ganho. Depende da questão. E aí que entra também a ambiguidade, que se você perceber, ela é a junção dessas 3 palavras. Porque não há respostas. Não há respostas. Você vai escolher de acordo com a tua realidade, que é uma coisa toda sua. A tua realidade é diante do meio que você vive, daquilo que você é criado, das tuas crenças. Então, você tem caminhos e possibilidades. Cabe a você aproveitar todas essas informações que hoje você tem e você escolher um caminho para o qual você vai seguir. Então, é mais ou menos isso. O profissional do mundo VUCA, ele ouvia muito o quê? Que ele precisava aprender 2 ou mais línguas estrangeiras. Então, o inglês foi aquele boom que todo mundo saiu correndo atrás de um curso de inglês para... Estão falando que a minha imagem tá ruim, eu tô travando um pouco? Tá. Agora ficou ótimo. Agora ficou ótimo. Não, tá. Agora voltou. Mas o som tá bom, pelo menos? Tá, eu estava ouvindo. Eu tô empolgada aqui falando, eu só tô vendo você travar, mas eu achava que tava pleno. Agora acho que tá normal. Acho tá que normal, então? Estabilizou. Estabilizou? Então, vamos lá. Então, para se adaptar a esse mundo globalizando, né, lembrando, né, considerando que o mundo VUCA ele surgiu na década de 80, com o mundo globalizando. Então, a pessoa ela tinha que aprender, o profissional, ele tinha que saber 2 ou mais línguas estrangeiras, ele tinha que fazer uma faculdade, depois ele tinha que se especializar e hoje, se com certeza ele fez algo relacionado à tecnologia, ele está seguindo, né, pleno, maravilhoso, com muitos jobs, muitos trabalhos, porque hoje a gente viu esse boom da tecnologia, né? E em relação às soft skills, que é um post que inclusive tem aqui no post do Instituto, um post sobre soft skills, a importância dela. Isso inclusive foi tese do meu TCC, porque eu sempre tive muita curiosidade sobre isso. E ele precisava ter, sim, uma comunicação assertiva, ele tinha que ter atitude, pensamento crítico, porque se hoje você tem formas de procurar rapidamente, você tem que pensar criticamente para ir em busca dessas respostas. Então, o profissional ele precisa ter perguntas, mas também precisa ter respostas. Resolução de problemas, que é o essencial, e flexibilidade para se adaptar a todos esses novos conceitos, né? E, Flávia, então, com base em tudo isso que você falou, então, pode-se dizer que você vai entrar falando sobre o mundo Bunny. VUCA está defasado ou não? Ou ele ainda está em processo de crescimento?
Se travando. A internet tá Daqui? Acho que sim. Aqui, ó. Peraí, a Flávia? É. Sim, tá vendo? Eu tenho que de novo. Minha louca não é de novo, pra poder te ajudar. Internet tá Gente, acho que a Flávia foi o convidá-la novamente, tá? a internet. Só um momento, pessoal. Fica com a gente. Travou, gente? Então, Ela caiu. tô tentando, gente. A Flávia caiu. Eu tô tentando chamar ela aqui. Aqui, ela falou que solicitou. É. Não tem problema, não. Depois eu vou procurar aqui. Fica aí com a gente, hein? Eu chamei Flávia agora. Vamos ver se ela... Flávia, já te chamei. Ué, por quê? Eu desliguei minha live. Uhum. Ué, gente. Voltei, a live tinha é VUCA ainda, ela não é Bunny. Ela é, né? Pois é, ela tá na hora dessa internet começar a entrar no mundo, né, Bunny? Pois ela é. tá no mundo. Vamos lá, internet, eu estudei para isso. Voltamos, pessoal, ó. Se você saiu, volta aí, ó. Percebeu que alguém saiu, chama de volta que a conversa está ótima. Nada aconteceu, isso aqui é tecnologia, vamos se adaptar. Você havia perguntado se realmente o VUCA tinha entrado ficado defasado, né? E é mais ou menos isso, porque se a gente for pensar em um contexto de 40 anos atrás, o governo ainda era militar, né? Não tinha nem internet e nem celular. E ainda, computador era como se fosse algo do futuro. Não havia, né, possibilidade. As pessoas ainda estavam meio na dúvida de, que cara maluco, tá fazendo o quê? Não vai pra frente. E hoje a gente vê que não é bem isso, né? E nada disso hoje em dia é extraordinário. Claro que dentro da nossa zona social, das pessoas que a gente está acostumado, a gente encontra em todas as casas computador, internet e ao menos... sei lá, até criança de 8 anos de idade, seu primo pequenininho já tem telefone celular e já coloca na galinha pintadinha sozinho. Uma criança que nem sabe ler, busca a galinha pintadinha no YouTube. Como é que você faz isso? Não sei. Você, psicopedagoga, de repente pode explicar, né? E ali, desde lá, a gente acompanhou várias coisas, né? Teve a evolução do trabalho, a tecnologia, ela se atualizou de uma maneira que a cada mês sai um telefone novo, um aplicativo novo, uma atualização nova. Os negócios também se moldaram a isso. Hoje em dia, as pessoas pensam primeiramente em fazer um negócio na internet. Depois, elas pensam em uma loja física se der muito, muito certo. Antigamente, não funcionava assim. Você fazia, sim, uma loja física e caso ele desse muito certo, você fazia um site para você vender na internet. Isso era sinônimo de sucesso. Hoje em dia, você consegue ter uma lojinha no Instagram e vender o teu produto, né? Com tranquilidade e várias outras coisas que chegaram junto com ele para você ter segurança e a empresa trazer esses clientes, né? Que são pequenos empreendedores. E também o apelo às redes sociais mudaram. Antigamente, esse tipo de live só aconteceria num estúdio ou num até esqueci o nome, num reservatório
Acho que seria... Tinha que ser empresas tradicionais nesse ramo, né? No caso, seria uma emissora grande de TV. Não era possível fazer lives, nós, cada um na sua casa hoje, as pessoas assistindo na casa, no ônibus. Flávia travou novamente. Essa internet está defasada. Vamos para o mundo bunny, internet. Vamos para o mundo bunny. E aí eu trouxe alguns dos dados que na minha pesquisa eu tive acesso. Depois a gente vai colocar todas as referências que a gente teve aqui, porque o Instituto Aprender, ele representa, né, todos os professores, todos os pesquisadores que fazem a gente ter acesso a todos esses conteúdos. Então, alguns dados específicos da pandemia, né? Segundo a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, houve o aumento do uso de 50% a 40% do uso da internet no período de pandemia. Como também, segundo o Cantar, 40% do uso do Facebook e do Instagram, 56% do uso da tecnologia para outros fins, como reuniões, lives como essa, exercício. Quem gosta de se exercitar, gente? Ainda mais fazer por live, por favor, alguém me contagia com esse espírito que as pessoas têm de fazer exercícios à distância, porque presencialmente até fica difícil. E também teve um aumento, por isso que eu estou falando da galera de TI, de 63% de anúncios de vagas de TI. Aumentou 63%. Então, esses profissionais de tecnologia estão sendo cada vez mais requisitados. Então, eu digo para você que está assistindo essa live, que ainda tinha esperança do mundo voltar para um apelo menor à tecnologia. Eu acho que, segundo todos esses dados aqui, porque eu não posso afirmar nada, eu me baseio em dados, não vai voltar, gente. Não tem volta. Cada vez mais a internet, a tecnologia, todos esses artifícios que a gente tem acesso estão cada vez mais presentes na nossa vida e a gente faz deles cada vez mais necessários. Então, cabe a nós nos adaptarmos e entendermos e absorver o mindset digital. A Kátia ama essas palavras que às vezes eu trago de mindset digital. O que é um mindset digital? Ele é ágil, ele é prático, ele é conveniente e ele te leva às experiências. E isso não necessariamente significa no ambiente tecnológico. Não precisa ser como eu e a Kátia estamos aqui, porque se vocês avaliarem, a internet não está fazendo com que seja ágil, né? Seja digital, seja conveniente. Está sendo complicado, mas está indo. Então, a gente pode aplicar isso nos menores experiências possíveis, né? A gente pode aplicar isso numa ida a um restaurante que você espera que o atendimento seja ágil, seja prático, que o lugar seja conveniente para você, que seja próximo, que seja de fácil acesso e que tudo tenha uma experiência, né? Que você seja bem recebido, que a comida seja boa, que a comida esteja quente. Você espera que essa experiência seja completa pelo valor que você está pagando. E isso vem tudo junto com o mindset digital. Você espera que as coisas sejam simples. Da mesma forma que você busca algo no Google e com um clique você consegue, você busca que as coisas sejam assim, né? Então as pessoas e os negócios têm que cada vez mais se adaptar a essas coisas simples. Então, há alguns questionamentos, né? Quando eu comecei a pesquisar sobre o mundo bunny, eu vi que tinha muitas pessoas falando assim, super desnecessário, cara, só criaram mais alguma sigla pra gente se embolar, pra gente... sabe, criar uma coisa nova, isso aqui é a gente querendo fazer artigo, que não sei o que, não sei o que lá. Mas tem uma grande diferença. O bunny é como se fosse um Hakuna Matata, né? É essência de ser, é um estilo de vida, né? E você vai entender. Um exemplo que eu tenho de uma pessoa bunny desde a década de 80 é a Kátia, essa pessoa que vocês estão vendo aí, que ela é a pessoa que é bunny desde quando o bunny não tinha sido inventado. Acontece isso. É muito capaz de acontecer isso. E esse estilo de vida, ele vem sobre como as pessoas têm as mentalidades, né? É uma pessoa que... Uma frase que está muito comum, que inclusive é um livro que eu já estou para ler, né? Porque eu acabo tendo vários livros e não leio. É o Coragem de Ser Imperfeito.
é você estar a vantagem de quem está na arena se movimentando o tempo todo e está disposto a lidar e melhorar com todas as suas vulnerabilidades. Porque a fraqueza também é uma condição humana. E o Bunny, ele vem te explicar exatamente isso. Então, é um diferencial competitivo você saber, sim, reagir a tudo, né? E o Bunny é mais ou menos isso. Então, a gente até tinha combinado aqui alguns exemplos de atitudes, né? Diferença de mundo Bunny e diferença do mundo VUCA, né? Por que é tão diferente com relação a esse estilo de vida? Porque é o seguinte, você quebrou na crise, lamentar pelo governo, por todas essas coisas, é VUCA. Você entende que o mundo está complexo, está caótico, está problemático. Mas você se lamentar é totalmente VUCA. É Bunny quando você pega o que sobrou, resgata e investe de novo e tenta. Por isso que eu falo da Kátia, porque a Kátia... Travou de novo. Flávia, tu tá travando. Travou. Flávia, travou tudo, Flávia. Fica com a gente. Nós somos persistentes, porque nós somos Bunny. Vou chamar a Flávia de novo, gente. Vamos esperar ela entrar. A internet hoje ela tá nervosa, né? Ela tá agitada. Ficaremos, ó. A Mieiro, ó. Enquanto isso, vou agradecendo a Mari, a Mieiro Rorô, a M. Cecílio, a Ana Lúcia Maciel. Enquanto a gente espera a Flávia entrar, a Evelyn, a Diná, a Kika, a Clara Mieiro, Mieiro Rorô, Silvia, continuamos esperando Flávia. Vanessa, muito obrigada por vocês estarem aqui participando junto com a gente, prestigiando essa live. Ota, obrigada. Parabéns ao Instituto, ótima escolha. Obrigada, Silvia. Ingrid Negreiros, obrigada. Vamos ver a Flávia. A Flávia, achei. Voltou, gente. Peraí. A minha doce vida que entrou aqui para nos prestigiar. Obrigada. Sinceramente, tecnologia não tem como te defender. Fica cada vez mais difícil. A morte se torna até mais suave. Pelo amor de Deus. Então, como eu estava falando da Kátia, que cai 1001 vezes em pé, maravilhosa. Eu esperar o momento. Tem que ficar vaidosa, porque eu tenho que te elogiar mesmo. Esperar um aumento e reconhecimento do teu chefe é VUCA. Bunny é você pensar em um modelo de negócio que você pode conciliar com o seu trabalho e assim aumentar a tua renda e fazer uma renda extra, que hoje já é muito falado, né? Foi demitido?
lamentar é VUCA. Bunny é você atualizar o teu LinkedIn, atualizar o teu currículo, ligar para as pessoas que você conhece, buscar essa variedade de cursos de qualidade que você tem aí na internet e continuar se atualizando, fazendo networking. Isso é Bunny. E aí é por isso que tem essa famosa frase, né? Que é: Kátia ainda tem que fazer um livro dela, escrever Uma Mulher na Arena. Porque é mais ou menos isso. A vantagem é de quem está na arena, se sacudindo o tempo todo, botando a cara, fazendo valer, tendo propósito, acreditando e entendendo as suas vulnerabilidades e trabalhando com elas. Então, o centro do Bunny é o autoconhecimento. É preciso você conhecer as suas vulnerabilidades, escalar as suas prioridades e se respeitar além das caixas, porque as pessoas chegam para você com o modelo certo de como você vai ter sucesso na sua vida. Você vai entrar na faculdade aos 18, vai casar aos 27, vai ter filho aos 32. Travou de novo, Flávia. Vamos lá, pessoal. Enquanto aguardo, vou agradecendo Evanderson. Enquanto eu vou aguardando. Tô aqui, vê se eu tô aqui ainda. Voltei. Cara, já entrei em várias crises. Pelo amor de Deus, não tô suportando isso. É claro, dessa vez que tá me salvando, a Tim não venceu. Então era o que eu tava falando das caixas, né? As pessoas chegam com modelos prontos de sucesso para você. Aos 18 você entra na faculdade, aos 20 você arranja um namorado, aos 25 Travou de novo, Flávia. Olha, enquanto isso eu agradeço a Alex também, da Pensar Psicopedagogia. Vamos agradecendo, agradeço a O Burguês, que tem um canal maravilhoso falando sobre mercado financeiro. Vale a pena vocês visitarem lá. Agradeço Marcos Mieiro, família Mieiro aqui em peso, prestigiando. Eli Júlio, Silvia. Okay. Tem uma ajudante aqui, Silvia. Ela está acompanhando aqui a leitura e falando que você colocou que nós somos Bunny. Muito obrigada. Você também é. A todas nós, todos que estão aqui, eu acredito que somos. E se não somos ainda, podemos continuar, podemos nos tornar Bunny. Bunny é uma escolha, gente. Bunny não é algo que é... Gente, eu não sei mais o que fazer. Voltei de novo. Eu tô aqui igual um... Parece que vai ter que me chamar quase um tabuleiro Ouija, né? Você chama e eu venho. Daqui a pouco eu venho e somo. Pelo amor de Deus. Eu aproveitei e estava falando, Flávia, que Bunny é uma escolha. Então, ainda que as suas atitudes hoje seja VUCA, você pode mudar a sua atitude e se tornar um Bunny. É uma escolha. Todos nós podemos. E em algum momento nós temos que tomar esses tipos de atitude para que a nossa vida, de uma maneira global, né, não é só profissional, não, envolve tudo. A procrastinação na nossa vida pessoal também nos atrapalha. Então, é uma escolha. Então, todos nós podemos nos tornar Bunny. É uma busca, é uma descoberta contínua, é uma descoberta interior, é uma aceitação das limitações, a gente saber que nós somos bons em uma coisa, não somos em outra, e aquilo que nós não fazemos tão bem,
nós temos que ampliar o nosso leque com parceiros, né? Parceiros profissionais, parceiros de vida, que eles é que vão complementar as nossas deficiências e assim como nós, com as nossas habilidades, vamos contribuir com a deficiência do outro. Então, é um trabalho em conjunto, não tem como você se realizar profissionalmente, pessoalmente, individual. Existe o coletivo que colabora para todo o nosso desenvolvimento pessoal e individual e profissional. Exatamente, isso é Bunny. Por isso que eu falo que você é uma mulher Bunny desde sempre, Kátia. Depois não tem como te deixar vaidosa aqui nessa live. E você também ser adaptável e também lidar dessa forma que você falou, é uma forma da gente sair desse processo do caos, né? Porque é mais ou menos isso. Se você avaliar onde entrou o contexto do Bunny, que é um contexto que foi desenhado em 2018, mas ele fez valer durante a pandemia, que era um momento que a gente vivia caos em todas as situações da nossa vida, né? Financeiras, a maioria das famílias foram atingidas financeiramente. Caos político, a gente descobriu mais roubos, mais coisas horríveis acontecendo no ambiente político. Na saúde, um caos com relação à saúde, onde faltava tudo, não tinha nada, uma coisa que já era muito ruim. A gente percebeu que é ainda pior, e ainda assim, graças ao SUS, porque se não fosse, as coisas seriam muito piores, então a gente ainda tem que avaliar por todo esse contexto. E também, isso é uma forma da gente combater a entropia, porque existe um processo natural, que é a entropia, onde tudo tende ao caos. Então, quando a gente começa a se adaptar e começar a combater essas coisas, que normalmente, né, todas as questões da nossa vida, tudo que tem um início tem um fim. A gente consegue perceber isso, não em relação apenas a financeiro, da nossa vida pessoal. A gente vê nas nossas relações mesmo. A gente começa uma coisa, casamento é um exemplo disso, né? Começa maravilhoso, todo mundo feliz, no final do dia a dia vem tendo problemas e ambos fazem um exercício de combater essa entropia e evitar o fim, né? O caos que entre dentro daquele cenário ali. Então, quando você começa a combater a entropia, a esse processo do caos, também é Bunny, porque você precisa se adaptar e pegar todas aquelas informações que você tem para você utilizar. Então, vamos lá. E também tem uma parte que eu até selecionei aqui, que cabe nós a aceitar o poder da ação, que hoje a gente tem o poder de agir. Quando a gente foca na estratégia do Bunny, no conteúdo do Bunny, no conceito do que é Bunny, a gente se prende no poder da ação, né? Que ele é completamente seu, ele é responsabilidade sua. E dentro daquele poder da ação, você tem o poder de agir. Então, isso te dá o controle do descontrole, né? Que você começa a tentar encontrar dentro daquele caos ali um ponto de segurança, uma âncora que você tenha o mínimo de estabilidade possível. E aí a gente vai dentro dos significados. Bunny, em português, é funny, né? Que vem do frágil. Então, o que ultrapassa todas as barreiras do volátil, né? Com todas as mudanças que nós temos enfrentado, que nos impedem de construir pensamentos fixos, porque tudo pode mudar de uma hora para outra, só que agora com muito mais intensidade, porque a gente está vivendo a cada minuto com uma informação nova. Então isso, mais uma vez, eu vou citar o ano de 2020, que o corona chegou como algo desconhecido e no fim a gente tinha várias informações verdadeiras e falsas, né, que a gente chegava a cada minuto, e isso dava uma sensação cada vez maior de fragilidade. Já deixa de ser uma incerteza, né? Você fica de fato frágil, que você já tinha muitas incertezas, agora você não se agarra a nada. Então, hoje em dia, a fragilidade ela se faz muito presente e que o mundo também, que é interconectado, ele nunca te atinge de uma maneira só, porque, como eu falei, toda escolha tem uma renúncia. Então, quando você escolhe uma coisa, você é refém das coisas que vêm junto com ela. Então, você não é atingido apenas pelas suas escolhas, você é atingido por todos esses assuntos que são interconectados a eles. Então, você se expõe muito mais à variedade,
vulnerabilidade, a fragilidade. E aí entra um skill que é muito importante, né? Que é uma competência muito importante para você lidar com essa fragilidade, que é a resiliência. E você é resiliente quando você tem propósitos e valores muito bem definidos. Então, você é frágil, mas você sabe aonde você quer chegar. Você sabe que valores você tem junto com você e que você quer agregar. Então, a resiliência, ela te permite suportar essa fragilidade, né? Então, você conhecendo bem os seus valores e propósitos, que são anexos a seu negócio, a você mesmo como seu negócio, porque eu, como profissional de RH, quando eu estou em uma entrevista, também me vendo, né, como profissional, e o contratante vê lá que eu sou maravilhosa e me contrata, né, Kátia? Então, elas nunca compram só você como profissional, elas compram o teu propósito, elas compram os teus valores e como você também vai empregar valor no negócio dela, porque foi como eu falei, tudo está interconectado. Então, hoje em dia uma pessoa não te contrata porque você é muito bom, porque você tem MBA na PUC-Rio, estou pagando até hoje. As pessoas não te contratam só por isso, elas te contratam porque eu sou a Flávia, eu sou profissional de RH, eu sou voltada para o lado humano, eu tenho as coisas que eu gosto. Isso eu posso ser demitida 1 milhão de vezes, eu posso pedir para sair 1 milhão de vezes. Os meus valores estarão comigo, então ser resiliente faz parte desse processo para evitar a fragilidade. Flávia, a Ingrid perguntou se você diria que autoconhecimento é a chave. É a chave, total. Aí você imerge, porque quanto mais você se conhece, mais você sabe seus limites. Então, você sabe naquilo que você é falho, você sabe naquilo que te atinge e principalmente a forma como você reage. E ali você vai tentando se adaptar. Tem gente que tem medo. É uma natureza do ser humano ter medo, né? A coragem, a gente até já fez um post sobre isso. A coragem, ela é um tema muito legal, porque a coragem não é a ausência do medo. É você saber das suas forças e ir com medo mesmo. Porque a ausência do medo é displicência. Você vamos supor, apagar da sua cabeça tudo o que é de ruim que pode acontecer. Gente, é loucura, tem muitos riscos, tem investimento de tempo, de dinheiro, principalmente de expectativa, que é o que mais frustra, mais magoa quando uma coisa está errado. Então, autoconhecimento é a chave de tudo. Então, é uma coisa que as pessoas precisam investir para a vida. Isso já devia ser uma coisa que devia ser ensinado na escola, gente. Ética e você se conhecer devia ser uma coisa obrigatória. Porque a gente, às vezes, faz terapia para um monte de gente que não se conhece. Então, é quase um crime. É quase um crime uma pessoa não se autoconhecer. É um pecado. Vou até falar assim, pecado. E levando, pegando o seu gancho, eu vou agora colocar um pouquinho em relação à educação. Você falou que essa competência deveria ser ensinada na escola. E, infelizmente, né, existe uma crítica em relação a isso. Ainda está caminhando a passos bem lentos, né, sobre o protagonismo na escola, estimular a criança a ter senso crítico, estimular a criança a refletir sobre suas atitudes. Ao invés de você falar, não faz isso, menino, explicar para ele o porquê, né? As crianças, na verdade, elas sempre perguntam, mas por que eu não posso fazer? Né? Mas os adultos, na minha época, os adultos falavam assim, não pode porque eu não quero, porque não pode. Né? Hoje, não. Hoje as crianças têm acesso à tecnologia e precisa ter essa conversa dentro de casa. Né? Se a criança fizer alguma coisa errada, mostrar para ela que errou, mas não tornar aquilo um fim do mundo também, porque isso você cria adultos inseguros, que vai ter sempre medo de ter atitudes, porque vai ter medo de errar, de sofrer algum tipo de represária. Parece que não, mas nossas fragilidades infantis vão para a vida adulta. Então, essa questão de você falar que isso deveria ser ensinado desde criança, né? Não é só função da escola. A escola tem também esse papel de construir as crianças como cidadãos de direito, com senso crítico, com o direito de opinar, de falar.
mas também é da família de apoiar essa criança, de dizer que ela é capaz. Ah, você errou, ok, mas você vai acertar da próxima vez. Tem questões, às vezes, que a criança tem alguma deficiência, algum transtorno e a família não sabe e classifica como preguiça. E aí, esse problema que ele teve na escola, ele se arrasta para a vida adulta também, né? E aí, essa criança, ela fica sendo vulca ao invés de bunny. Então, a gente também tem que estimular, você que está nos ouvindo, que você tem filhos, né? Ainda há tempo, ainda que ele seja adolescente. Faça eles aprenderem a tomar as suas próprias escolhas, porque o mercado de trabalho, ele exige que você tenha decisão, ele exige que você seja assertivo, né? E para isso, ele precisa já ser construído desde cedo, para quando ele se tornar um adulto, se torne um adulto mais confiante em si. Não se torne um adulto tão fragilizado que chega na faculdade ou no curso, tem medo até de falar, de se expressar, porque às vezes se sente menos, tem medo de falar besteira, mas na escola a gente está para aprender, então a gente vai falar besteira, a gente vai errar. Porque se a gente soubesse, para que a gente vai para a escola? Então, achei interessante você citar essa questão de começar desde cedo esses incentivos, porque faz toda a diferença quando essa criança se torna um jovem adulto. Exatamente, eu acho que é por isso também que muitas das gerações passadas não entendem muito a mentalidade das gerações atuais, né? Eu, como uma das gerações mais recentes, que se eu não me engano eu faço parte dos millennials ali na nova classificação, eu sou a primeira da geração Z, então a nossa mentalidade sobre o valor das coisas, tipo assim, errou, tudo bem, vai fazer de novo e vai acertar. Então a gente faz tudo para errar rápido e acertar rápido. Só que a minha mãe, meu pai, talvez você, eu não sei não, porque você é bunny, né, já é diferente, é criado numa coisa que não pode errar. Você não pode errar nunca, você não pode demonstrar fragilidade nunca, você não pode ser vulnerável nunca. Então, você chorar, você expor que você tem dúvida, que você não sabe, mas que você quer aprender, as pessoas tinham isso como uma coisa ruim. E às vezes, isso, eu como RH presencio muito nas entrevistas isso, né? Você não precisa ter vergonha de falar que você não sabe, mas que você vai aprender. Nós somos pessoas em constante aprendizado. A minha coordenadora agora, a Carol, não sei se ela está assistindo, ela fala muito isso, que se a gente não aprende pelo menos 5 coisas por dia, a gente não viveu esse dia direito. E a gente vive o nosso dia buscando sempre coisas que a gente tem aprendizados. Então, a gente busca um conteúdo novo, compartilha. Quando elas sabem, elas também compartilham. E a gente vai se ajudando, porque a gente também aprende muito com outras pessoas. Não é porque eu estou na posição de entrevistadora que eu sei mais do que o candidato. Muito pelo contrário, eu já estive muitas vezes na posição de candidato e vou ser muitas outras vezes, né? Ou negociadora, vendendo meu serviço. Vai que eu saio daqui fazendo várias palestras e as pessoas paguem para me ver. Vamos lá, né? Não sei. Então, a gente tem sempre que entender que a roda sempre gira. Um dia a gente está em uma posição e a gente está em outra. Por isso que propósito, valor é uma coisa tão importante. Porque é você dar a mão àquela pessoa que está naquele momento ali precisando de ajuda. E aquilo que eu sou muito franca nos momentos que eu estou no contato com o candidato, eu faço observação sobre como ele pode melhorar o currículo. Eu falo como ele pode, de repente, se ele não for para a posição que a gente está no momento atraindo e selecionando, ele pode usar aquilo ali e brilhar em uma outra entrevista. E isso tem que ser gratuito, gente. Isso tem que ser gratuito. Eu acho que quando a gente tem um conhecimento e vê nele a chave de ajudar outras pessoas, você tem que fazer, é uma forma de você humanizar os negócios, porque a vida já está muito dura, olha quanto caos a gente já tem no mundo, se a gente não faz o mínimo pela outra pessoa, diante do mínimo que eu posso fazer. Claro que eu não vou fazer uma mentoria para ela de graça, né? Às vezes faço, não vou analisar o currículo completo de graça, às vezes faço, mas eu vou fazer o possível para aquela pessoa ali brilhar e ter o lugar dela no mundo, assim como eu já tive o meu e tenho o meu várias vezes, né? E agora, lidando um pouco com essa fragilidade, a gente vem com outra letra do bunny, que é o A,
que é o ansioso, que com essa fragilidade e o crescimento de todas as incertezas, isso gera muita ansiedade, né? A ansiedade é o mal do século, vamos botar assim. Você hoje ouve cada vez mais pessoas falando que tem ansiedade, que teve crise de ansiedade, porque o imprevisível gera ansiedade. As pessoas começam a sofrer por ansiedade pelo futuro, pelas incertezas, por toda a fragilidade que ela está sentindo. E é normal, como eu já falei, fraqueza é uma condição humana, as pessoas são vulneráveis. E uma coisa que até eu e a Kátia a gente já conversou numa dos nossos bate-papos é sobre os excessos, né? Às vezes você é cheio de excessos, você é super ríspido, você é super grosso, você é super alto astral, porque você tem uma vulnerabilidade. Todos temos uma vulnerabilidade. E todos nós construímos barreiras para evitar essa vulnerabilidade. Então, é mais ou menos isso. Essa exposição ao incerto torna a gente cada vez mais vulnerável. E o que é possível, o que não é possível também, você prever essa causa, né? Você está sofrendo porque você acha que pode ser demitido, mas não tem como prever. Você pode ser sim demitido, como você também não pode. É imprevisível. Claro que tem aquela questão toda de intuição, a pessoa sente, está difícil, está complicado, não vai, sei lá, cometer uma loucura de abandonar o emprego porque acha que vai ser demitido. Mas você lida com esse imprevisível o tempo todo, né? E a ansiedade, ela tem um problema. Claro que eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, porque eu sou muito ansiosa e quem me conhece sabe que eu sofro muito pela ansiedade, pelas minhas dúvidas, pelos meus medos. Inclusive, eu tô me expondo pra caramba aqui, porque a Kátia sabe que essa live tava para sair há muito tempo e eu tô fugindo dela. Então, a ansiedade, ela prejudica o teu foco e te tira do poder de ação, que é o que a gente fala. Que o que tá no presente é o que te dá esse poder de ação. Só que quando você sofre com ansiedade, perde o foco nesse presente aqui, você prejudica o futuro que você já está sofrendo aqui no presente. Então, assim, ser bunny é lidar com essa ansiedade. Por isso que eu volto mais uma vez no autoconhecimento. Porque quando você sofre parece que eu tô sendo até minha psicóloga falando, né? Parece até que eu faço metade do que eu tô falando aqui. Gente, eu tô falando aqui porque é pesquisa, são dados, tá? São informações. Então, você perde esse poder de ação do presente e prejudica o teu futuro, que você não tem controle, mas o poder de ação te dá minimamente um controle de saber reagir a essa incerteza que o futuro é para você, né? Então, a competência necessária para você saber lidar com essa ansiedade é você ter a atenção do presente e voltar para si. Você precisa voltar para você. O autoconhecimento, ele é presente em todas as palavras que entram no acrônimo do mundo bunny. Porque voltar-se para si também é conhecer o que te deixa ansioso. O porquê que tá. É você entender a razão das suas emoções. Esse é o principal. E não importa como você vai fazer isso. Você pode fazer isso meditando, você pode fazer isso socando um saco de areia no Muay Thai ou no CrossFit, levantando 1 milhão de barras. Você pode ler uma leitura que te dá prazer. Você pode rezar se você for muito religioso. Você pode ir correr, se você quiser. É voltar-se para si, é ter um momento para si. É ter o suficiente de você ter depois o poder de ação. É mais ou menos isso. E é interessante que você mencionou a respeito, a pessoa está sentindo, né, que vai ser demitida, vai ser mandada embora. E eu acho que também, né, eu falo isso por experiência. Eu também sou uma pessoa extremamente ansiosa e eu sempre penso o que eu vou fazer. Se isso acontecer, o que eu vou fazer? Eu meio que me previno. Eu acabo me antecipando as coisas. Então, eu lembro, você falando sobre isso, eu lembrei de uma situação, né, que eu estava há muitos anos trabalhando numa empresa e quando eu percebi que a crise chegou e que ia colocar aqui que travou tudo. Eu aqui tá normal. Eu tava até lendo aqui. Não, eu tô normal. Não? Ah, então tá bom. Às vezes pode ser só com ele. Ou com ele. Não, acho que é homem. É meu pai. Então, eu estava pensando sobre isso. Então, quando eu percebi que estava ficando estranha a empresa, eu comecei a me movimentar.
Então, hoje nem é dia de eu falar sobre mim, né? Mas eu vou só fazer um breve resumo, que quando eu percebi, né? E aí eu me identifiquei muito com a área de educação, e aí eu decidi que não queria mais trabalhar com marketing, eu queria trabalhar com educação, eu fui estudar. E antes mesmo de eu ser demitida, fiz psicopedagogia, entrei para fazer pedagogia e dei um norte. E veio a demissão. E quando veio a demissão, eu não estava perdida, eu já tinha um caminho para seguir. E aí e hoje eu estou aí, com o Instituto, que faz atendimento psicopedagógico, que disponibiliza cursos, que eu faço o que eu amo, que é propósito. Você tem que descobrir aquilo que você gosta de fazer, aquilo que te faz feliz. Isso faz toda a diferença. Exatamente. Te dá força para você persistir, insistir nos seus sonhos, naquilo que você acredita. Então, quando você estava falando a respeito de emprego, porque às vezes as pessoas realmente, porque é difícil, né? Emprego é como se tirasse um pedaço da nossa dignidade, né? Que a gente, e agora? Como eu vou me sustentar? Né? É porque a gente passa mais tempo no emprego do que com a família, né? Então, exatamente. Realmente... É difícil, né? Mas a gente sempre tem que pensar numa alternativa, porque não adianta sentar e chorar. Faz o teu período de luto, senta e chora, mas levanta. E segue e pensa em alternativas. E é justamente isso que você está falando. O Bunny, ele fala sobre... Tem gente que fala assim, eu sou administradora e eu não me vejo fazendo outra coisa. Cara, tem outra coisa que você quer fazer. E o Bunny, ele te fala justamente isso. De repente, tem várias pessoas que falam assim, eu sou administradora por formação, eu sou, sei lá, vamos botar assim, costureira por vocação e sou, sei lá, faço conteúdo por paixão. Todo mundo tem uma coisa, né, que agrega valor e que você pode trazer isso como forma de uma renda extra, ou alguma forma que você consegue agregar a tua renda, você entender isso como fonte de lucro. A gente vê vários exemplos, né? Um exemplo muito próximo aqui é a Torta Mania. Ela trabalhava na Varing, né? A dona da Torta Mania. E ganhava muito bem, porque todo mundo que conhece a Varing sabe que eles pagavam salários ótimos, eles ofereciam benefícios ótimos, e quando as pessoas saíram da Varing, elas tiveram um buraco enorme no coração, né? Porque a Varing também era uma empresa muito do coração, ela abraçava muito os funcionários dela. E foi uma mulher que viu que fazia bolo muito bem. O marido dela juntou com ela, ele é um parceiro que mega soma, e hoje eles são a Torta Mania. Eles têm pontos de venda em vários lugares. Então, todo mundo conhece a Torta Mania. Então, é exatamente isso. Ela foi além do que a maioria das pessoas que foram demitidas pela Varing, ela soube reagir, reagiu rápido, ela fluiu, ela tinha um plano A, B, C, de repente, e assim foi. Você também teve o seu, né? Você, quando foi demitida, você teve o seu plano B, você é psicopedagoga, fantástica, maravilhosa. Você fundou o Instituto porque aquilo que você acredita é pelo que o seu coração bate mais forte, né? Então, hoje em dia, as pessoas buscam negócios que têm o valor agregado. E o valor é aquilo que você vende. Então, quando você impõe o valor naquilo que você está fazendo, você está impondo o teu valor, que valor não é preço. As pessoas estão cansadas de falar isso. Você pode vender uma coisa por sei lá, R$100, mas o valor que tem ali, às vezes, é muito maior. E as pessoas compram o teu valor, as pessoas compram o teu propósito. Elas não querem mais saber se a tua caixa de morango, ela está financiando mão de obra escravizada. Elas não vão comprar, porque isso é valor e é grave. Mas elas vão comprar e vão pagar até mais caro se é um valor que, de repente, está ajudando financeiramente uma aldeia de mulheres que estão vivendo por uma situação complicada, se a tua empresa ela arrecada fundos para ela, se você tem um projeto e tudo isso. Então, as coisas mudaram muito, né? E as pessoas têm que começar a enxergar isso. Olha, a Tina colocou um tema aqui maravilhoso, ó. Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, palestra sobre vulnerabilidade na Netflix. É sobre esse livro aqui que eu tô falando, ó. Tem Netflix. E aí, ó, a Flávia tem um livro.
Tem lá, tem Netflix, vai lá e assiste. É uma dica maravilhosa que Dina Gabi deixou aqui pra gente, que vai estar falando sobre carreira na semana que vem. Flávia, Exatamente. nós já deu a nossa hora, você tem mais algo a compartilhar conosco? Faltou 2 palavras, o não linear e o incompreensível. Então, só pra gente vamos lá. terminar. Que a gente falou pra caramba aqui, mas foram coisas que eu tô vendo tá tendo até bastante engajamento. Então vamos lá. Veio o não linear, que foi a complexidade que evoluiu para não linearidade, né? As coisas vêm e vão e a gente não sabe prever, então a gente perde essa dimensão das coisas e a não linearidade não nos deixa prevenir, né? Pois é difícil você prever as consequências das nossas ações. Então, a gente vê isso com relação também a questão de um clique. Você recebe uma fake news no WhatsApp, aí você vai lá e compartilha. Às vezes, você está cometendo o maior erro possível, porque aquela informação ali, ela pode não ter uma consequência imediata para você aqui, mas tem uma consequência para outra pessoa. E isso interfere num cenário que não ferra só você, né? Ferra várias outras que estão nesse ciclo aí. Então, é muito complicado. E como também você vê atitudes que às vezes são despretensiosas, mas são positivas, e elas param do outro lado do mundo por conta da internet. Então você vê muitas coisas assim de pessoas que fazem coisas que elas já estão acostumadas e elas param do outro lado do mundo, param na televisão, com as pessoas começando a conhecer ela porque ela simplesmente fez uma boa ação que era normal para ela, né? Então, o skill para essa não linearidade, a competência para você se adaptar a esse não linear, esse mundo não linear, é adaptação e dançar conforme a música e principalmente contextualizar o momento presente. Porque como lá no mundo VUCA a gente vem falando com toda essa complexidade, não é possível, ainda mais hoje, você prever uma única resposta. Não há resposta certa. Há caminhos. E dentro desses caminhos você contextualiza dentro da sua realidade, né? Por último... Daniele, antes de tu finalizar, porque tem perguntas, porque senão entram outros e a gente acaba se perdendo. Pode perguntar. A Silvia colocou assim: como buscar essa vontade de reação? E esse poder de adaptação, como fazer isso? Pergunta difícil. Silvia, que pergunta difícil. Silvia, que pergunta capciosa. Então, eu acho que aí eu vou entrar de novo no autoconhecimento, né? Porque é como eu falei, a Silvia é uma mulher inteligentíssima. Ela é uma das mulheres mais brilhantes que eu já conheci na minha vida. Essa mulher sabe conversar sobre tudo, tudo. Fala bem, perfeitamente. Ela é a minha madrasta. E as pessoas conhecem a Silvia porque falam assim: nossa, você conhece a Silvia? Ela é uma pessoa brilhante. Então, Silvia, essa pode ser a sua vontade de reação, a admiração que as pessoas têm por você. Porque quem te conhece te admira pela pessoa inteligente que você é. Ela estuda o tempo todo, então ela busca conhecimento o tempo todo. Então, essa pode ser a sua vontade de reação. E esse poder de adaptação é você entender como esse conhecimento pode interferir na vida de outras pessoas. Então, você pode se adaptar vendo formas de você, sei lá, vender esse teu conhecimento, entrar de outras formas. Eu acho que isso pode ser. Então, o poder de adaptação vem do teu autoconhecimento, de onde você quer chegar, como você quer chegar. Claro que é difícil você ter uma visão clara, né, de como você pode fazer isso. Por isso que é sempre bom a gente, como a Kátia falou lá atrás, bem no início da live, trocar ideia com outras pessoas, né? Pessoas que têm uma visão diferente, às vezes traz uma ideia criativa. Principalmente escutar também os pessimistas, porque foi como eu falei, não adianta você fechar os olhos e falar, não tem nada de ruim. O mundo é lindo, mágico e perfeito e vai dar tudo certo. Gente, não tem como acreditar que vai dar tudo certo. A gente às vezes renega os pessimistas, mas eles são importantes sim pra gente manter o pé no chão e falar, olha, isso aqui tem risco de dar errado. Vai mais devagar. Então, eu acho que essa é uma forma de talvez se adaptar, não sei. E assim, pegando o gancho do que você relatou sobre a Silvia,
ela colocou a vontade de reação, né? Se ela faz essa busca constante por conhecimento, ela já está reagindo, ela não é passiva. Com certeza. A adaptação é fazer uso, Silvia, daquilo que você está absorvendo através de leitura, de busca por conhecimento e transformar isso em ação. Então, porque você é como se você estivesse somente se alimentando, mas não estivesse colocando essa energia para fora. Então, é necessário você colocar essa energia para fora, né? Umas dicas de mentoria, elenca o que você gosta de fazer e o que você não gosta. E aí você vai partir do princípio do que é bom para você e do que não é. Vamos supor, eu gosto de cozinhar. Eu gosto de ficar horas na cozinha. Então, mas eu não gosto, por exemplo, de lavar louça. Então, você vai fazendo essas comparações para você saber qual é o seu motivo, né? Aquilo que te dá um propósito, né? Aquilo que você faz que não é um trabalho, mas que é uma realização. Então, por exemplo, para mim, educação é uma realização. Eu fico, às vezes, horas aqui na frente do computador, planejando um atendimento, planejando um curso, mas para mim não é um peso. Eu fico feliz, porque eu sei que aquilo vai transformar outras pessoas. Então, o que você... Até mesmo um doce é uma forma de transformação, porque quando a gente... Normalmente tem pessoas que às vezes estão chateadas, olha um doce, ela sorri, fica feliz. Então, qualquer forma de trabalho é uma forma de contribuição com o outro. Então, talvez a adaptação seja você fazer uso, colocar em prática aquilo que você tem, se munido de informação e transformar essas informações em ação, que não é uma tarefa fácil. Mas para você ter os resultados, não basta apenas ter o conhecimento, tem que fazer uso desse conhecimento. Exatamente. E aí a gente vai para a última letra, o incompreensível, que é quando o ambíguo se torna um incompreensível, onde a tecnologia ela nos expõe a milhões de dados a cada momento, né? A todo momento surge uma nova notícia, uma nova informação. Na verdade, a gente tem dados primeiro, né? Depois que a gente colhe as informações. E diante de todas essas informações, a nossa capacidade humana ela se mantém a mesma. Não tem como você processar da mesma forma que um computador e tornar aqueles dados ali informações qualitativas que você aplica no teu dia a dia. Então, mesmo que a intenção dessa chuva de conteúdo ela seja para te ajudar, acaba tendo um efeito contrário, né? Porque você fica cada vez mais sem resposta, porque você vê que diante daquele caminho ali você tem 1 milhão de soluções que a internet pode te expor, e aí você tem que jogar mais uma vez diante da tua proposta de valor e tudo isso. E uma vez eu ouvi na aula de negociação da faculdade, o professor ele falou uma frase que faz muito sentido, né? Numa enchente, numa tsunami, o que tem mais escasso ali é água potável. Você tem água pra caramba em todos os lugares, você tá imerso em água, mas água potável ali é o que fica mais escasso. E é mais ou menos o que acontece isso na internet. Várias pessoas podem falar o que quiser, colocar o que quiser, pode compartilhar o que quiser. Mas quanto daquilo ali agrega valor a você, agrega valor ao que você quer, realmente te dá um direcionamento adequado, né, o que você precisa. Então, esse se torna o incompreensível. E apesar da tecnologia ser muito presente, o apelo para sermos cada vez mais humanos é necessário. Porque a gente viu que cada vez dá mais certo você estar cercado de pessoas que estão na mesma frequência que você. Uma coisa que você consegue observar claramente, coisa que depois que você é adulto, né? Porque quando você ainda é adolescente, eu consigo distanciar muito. Hoje, no auge dos meus 25 anos, eu me achando mega velha, porque quem me conhece sabe que eu tô surtada com os 25 anos. A minha mentalidade dos 18 já não era a mesma, porque quando você se junta com amizades que tira o pior de você, você é a tua pior versão, cara. Você vê várias pessoas pecando porque tá mal rodeado, assim, tá rodeado por pessoas não ruins, né?
porque todo mundo tem uma intenção boa por trás de uma ação ruim. É até complicado processar todas essas coisas, mas você fica mal assessorado daquelas pessoas ali e torna meio tóxico, e aí você acaba sendo contaminado. Então, quando você está cercado de pessoas boas, você vê que tua vida flui de uma maneira diferente, o apoio que você recebe delas flui de uma maneira diferente. Então, apesar da tecnologia ter distanciado muito, principalmente por isso, né? Porque hoje em dia você tá com seus amigos, quando você vê, você tá rodando o feed do Instagram ali o tempo todo, enquanto era o momento para você estar cercado e rindo, e lembrando e várias coisas. E te chama para entender que viver é melhor do que ter. Hoje as pessoas estão com apelo que você pode estar com a melhor roupa. Se você não, sabe, não pode ir, de repente, num restaurante comer uma comida boa porque você está pagando parcela da roupa. Quem nunca recebeu uma fatura do cartão, pagou R$1.000 que pagava numa viagem para a Argentina e não vai para a Argentina, mas está de sapato novo. Acontece. Então, o Bunny, ele te chama cada vez mais para mais propósito, mais valor, mais parceria, mais criatividade e principalmente a tua intuição, que é o que vai fazer você se guiar por todos esses caminhos de acordo com o que você acredita. Então, errar rápido, consertar rápido, decidir com o que tem no momento e ir em frente. E o mundo não é dos mais fortes. O mundo é daqueles que contornam os obstáculos. Então, entenda que a fraqueza é uma condição do ser humano. A pessoa mais ignorante, mais arrogante possível, ela tem uma vulnerabilidade. E às vezes ele é tão arrogante para esconder. Então, não tenha vergonha de ser frágil, não tenha vergonha de entender as suas vulnerabilidades. É ela que vai te fazer escalar até o sucesso. Então é mais ou menos isso. Fechamos o Mundo Bunny. Olha, a live foi maravilhosa. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, se alguém tem alguma questão. As pessoas ficaram animadíssimas, engajadas. Olha, gente, muito obrigada a todos vocês. Garcia que entrou. A Lima Ivanete Maria, obrigada por participar da live. Daniele. Então, entraram mais algumas pessoas aqui, Ronaldo, e participaram junto com a gente da nossa live. Muito obrigada a todos. Se eu não falei o nome de alguém, peço desculpas. Leonardo, Felipe. Eu peço desculpas, mas eu acho que nós respondemos a todos e agradeço imensamente. Lembrando que semana que vem termina a sequência de lives desse mês, mas no próximo mês já tem uma programação bem bacana. Na segunda-feira nós iremos falar sobre ensino à distância, métodos de ensino à distância. Então, você que está fazendo curso, faculdade, estudando, fazendo qualificação online, uma especialista, ela é mestre sobre esse assunto. Ela irá falar sobre isso. E na terça-feira nós iremos estar com Tina Gabi, que deixou uma indicação de um texto aqui, de uma indicação de documentário na Netflix, que ela vai falar sobre mercado de trabalho. E amanhã, quem quiser, eu fui convidada, né? Representando o Instituto Aprender, em homenagem ao Dia da Mulher, fui convidada pelo Alfa Fêmea para falar sobre a minha trajetória como mulher, né, empoderada, porque eu acho que... A mulher da arena. A mulher da arena, né? Que às vezes vem aquela tempestade de areia, ela se sacode toda. Se sacode, vamos! E continua. Então, se você quiser participar e conhecer, vai estar aqui no Instituto Aprender, você vai poder acompanhar, tá? Muito obrigada. Flávia, foi sensacional a nossa live, muito obrigada. Tenho certeza que agradou e que as pessoas gostaram, foi esclarecedora, foi assuntos atuais do momento e que nós estamos vivenciando isso constantemente. Muito obrigada por sua participação, foi incrível. E eu agradeço a todos vocês, gente. Muito, muito obrigada. Hoje a nossa live até passou, né? Ficamos até às 9h15, vocês ficaram aí, ó, juntinho com a gente. Obrigada a todos vocês. Gratidão, beijo. Gratidão, beijo. Tchau, gente. Boa noite.